juntos e a gente, pastor e professor Rothman, nós esperamos no Senhor de que a família do Senhor esteja bem, de que a Gracias, Señor. paz, o amor e as ricas bênçãos do Senhor estejam sobre a vida do Senhor, bem como de toda a família. E uma alegria podermos nos reencontrar, né? Dessa vez virtualmente. E esperamos que em um outro momento que seja pessoalmente, né? Para termos, quem sabe, um gostoso almoço daquele lá na casa do Senhor, coisa e Oh, tal. Mas é uma son alegria bonitos podermos todos. receber a todos os amigos. E, professor, nós queríamos nesse primeiro momento termos um bate-papo com o senhor, apenas para conhecermos um pouquinho da trajetória do senhor até chegar ao Salt IAM. Por onde que o senhor passou, onde que o senhor se formou, né? Como foi esse processo para reencontrar a, a esposa do senhor, a tua costela, né? Como foi esse processo aí? Fala para nós um pouquinho Oh, dessa caramba. trajetória. Nós estamos tendo isso todos os dias com os demais professores, tá? Muito bom, muito obrigado. Eh, Gostaria, antes de comenzar, tal vez hacer una pequeña oración, ¿está bom? Para pedir que Dios Certo. continúe guiando este momento especial. Vamos a orar. Nosso querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos acordou com vida, com saúde. O Senhor nos chamou um dia a este sagrado ministério. Nós te agradecemos, Senhor, muito. Y esta mañana pedimos la presencia especial del Espíritu Santo en este encuentro tan significativo, que el Señor sea nuestro mestre, que el Señor nos enseñe lo que precisamos para continuar creciendo en nuestra vida cristiana, conociendo más a Jesús. Fica conosco ahora, te agradecemos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amém. Então, primeiro que tenho que dizer é que eu sou o único adventista da minha família. Já há mais de 40 anos que estou orando por minha família. Assim que todo o meu processo foi um processo de conhecer a igreja adventista depois que eu nasci, mais ou menos, tinha como 20, 22, 20, 20, 22 anos quando conheci a igreja adventista. E senti nesse momento que eu queria consagrar minha vida totalmente a Deus. Não foi fácil porque minha família não estava de acordo, mas quando você sente o chamado de Deus, você sabe, você não pode dizer não. E eu decidi deixar minha carreira, eu estava estudando engenheiro, para ser engenheiro, na universidade allá em Chile, mas deixamos tudo, sentimos que tudo tinha que ser deixado, e fomos a estudar a Chile, a la universidade allá, Universidade Adventista. Eh, Meus pais não estavam contentos, mas eles aceitaram. Mas Deus tinha muitos planos especiais. Minha vida era, meu desejo era consagrar todo o meu tempo a Deus. Queria ser um pastor. E comecei a estudar teologia. Foi bem, graças a Deus. Mas Deus foi abrindo outros planos. Ele abriu portas logo para que eu possa viajar um país muito longe, a França, né? Fuimos a França. E aí Deus permitiu que eu possa continuar estudando. Depois eu queria ir a fazer minha parte prática a Israel, mas era uma época de guerra, então não se podia. Finalmente continuei meus estudos allá em França, terminei os estudos superiores, eh, o doctorado em teologia, e logo Deus abriu as portas para vir a Sudamérica a trabalhar. Nós trabalhamos na Argentina, em Buenos Aires, como pastor. Teve quase 3 anos como pastor em Buenos Aires. Luego fuimos a la Universidad Adventista a Huapi. Tivemos también un tiempo ahí. Luego Dios nos llamó para ir a Venezuela. Estuvimos trabajando en Venezuela, la Universidad Adventista de Venezuela. Estuvimos también un tiempo ahí. Luego Dios tiene sus planos, voltamos a Chile.
estivemos trabajando algunos años en Chile. Luego Dios abrió un camino muy especial para Israel, y ahí fuimos a trabajar a Israel, la parte pastoral, estuvimos trabajando en esa parte, en Jerusalén. Y Dios luego pasaron cosas importantes en la vida, finalmente voltamos a trabajar a Chile, ahí trabajamos en nuestra universidad un tiempo, y o eh, o gran presente de Deus que Deus tinha para nós era vir a trabalhar a Brasil, a Bahia. E para nós tem sido uma bênção, junto a minha esposa. Bueno, minha esposa, ela é da Bulgária, eu sou do Chile. Nos conhecemos em Israel, em Jerusalém, e temos 5 filhos, família grande, de todos os países diferentes, mas a bênção é que todos queremos servir a Deus. E, bueno, como estava falando, voltamos a Chile e finalmente Deus nos abriu as portas para chegar aqui a Brasil. Nós estamos já quase 10 anos no IAN, 10 anos, o tempo passou rápido. E tem sido, quero dar tem sido os anos em que temos sentido mais perto Deus, minha vida, mais perto na aula, presente na aula. Eu quero somente esta manhã dar glória a Deus, agradecer a meu Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar com vocês, de conhecer vocês, todas minhas ovelhinhas, como eu com muito carinho chamo vocês, já são meus pastores, mas continua sendo para mim ovelhinhas, esse privilégio de poder estar com vocês, animar a vocês e guiar a Jesus. Assim que agora estamos acá, estamos agradecidos e felizes de ver vocês que estão servindo ao Senhor. Eu oro por vocês cada dia, na manhã cedo, cada turma, eu não conheço todos os nomes, mas cada turma passa a minha mente orando a Deus. Mais ou menos é um resumo de nosso caminhar. Agora, um pequeno detalhe. Para mim, a obra da aula, para mim é uma obra acadêmica e de pastor. Ou seja, para mim, cada turma foi um distrito. Primeiro ano era um distrito. Segundo ano, outro distrito. Cada turma era um distrito. Por isso que para mim não somente era importante a parte acadêmica, sino que era também ser instrumento nas mãos de Deus para formar vocês, ajudar as suas famílias. Um trabalho em família. Mais ou menos improvisado, assim, de coração, compartilhei com vocês. Amém, louvado seja Deus. Essa informação. Uma alegria, pastor. Que bênção. Deixa eu só retornar aqui minha internet, tudo ok? Estava dando uma instabilidade, retornou agora tranquilo. Mas uma alegria, pastor, ver como que a mão do Senhor tem conduzido a vida do Senhor, da sua família, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, né? Pela proteção, por ter guiado e por ter tornado o Senhor Deus, né? Obediente à voz do Senhor. O Senhor continue o abençoe. Nós já que ouvimos, né? Para nós termos bem mais tempo para depois ouvirmos a palavra de Deus com o pastor Rotman, eu gostaria de convidar um dos colegas a fazer uma oração conosco. Eu vou pedir aqui para o que está mais próximo aqui de mim, que é o Valdemir. Valdemir está mais próximo até do que Adailton, né? Apesar de Adailton estar no mesmo estado que eu, mas o Valdemir se encontra bem mais próximo ainda do que o Adailton. O Valdemir praticamente é vizinho, né? Que nós. Vou pedir para Valdemir fazer uma oração e logo em seguida nós vamos abrir a palavra de Deus. O pastor Rotman vai nos conduzir ao estudo da palavra de Deus nessa manhã e dizer os caminhos corretos que nós vamos ter que seguir para esta semana e para todo o ministério. Por favor, Valdemir. Continuar seguindo nos caminhos corretos. Oremos. Querido Deus, obrigado, Jesus, pelas bênçãos recebidas, pelo despertar. E nesse momento, Senhor, colocamos a nossa vida em Tuas mãos mais uma vez. Abençoe cada colega de ministério.
e ora desenvolve suas atribuições com tanto afinco, esmero e dedicação. Que o Senhor, o Deus dessa obra, derrame bênçãos e mais bênçãos aonde cada um está alocado. Por favor, Senhor Jesus, fale conosco mais uma vez nessa manhã, através do pastor Rothman, e permaneça conosco ao longo desse dia, em nome de Jesus. Amém. Pastor, pode começar então o estudo de hoje, por favor. Ok, muito obrigado. Eu estava vendo aí a todos, tentando ver novamente um abraço, uma alegria de, pelo menos virtualmente, estar com vocês. Que Deus esteja abençoando muito suas famílias, vocês, suas famílias, seu ministério. Esta manhã eu orei especialmente por vocês, por aqueles que iban a aparecer, y para que este momento de estudio de palabra sea Dios que fale a nuestras vidas. Vamos a abrir nuestras Biblias, primero haciendo una que eu aprendi quando, pelo menos ensinei a meus pequeninos, quando eram pequeninos, eles gostavam desta história, muito, porque falava de um pequenino, falava de um pequenino como eles, uma criança. Eles diziam, eu quero mais, conte de novo a história. E era a história de um pequenino, que era um rei pequenino que se preocupou de fazer o melhor pelo templo, para reparar o templo, o pequeno Joás. E esta manhã vamos a aprender algo importante desse pequenino, Joás, e quero convidar vocês a abrir a palavra de Deus. Segunda de Crônicas, capítulo 24. Vamos a homens de Deus, homens da palavra de Deus. Vamos a ver Segunda de Crônicas, capítulo 24. Vamos a leer primero versículos 1 até 4. 1 até 4. Oremos. Señor, fala a nuestras vidas en estos momentos. Abre nuestro corazón, que sea humilde para poder no solamente recibir a tu voz, mas colocar en práctica tus ensinamentos. Te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar. E 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Síbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias do sacerdote Joiada. Tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. Depois disto, resolveu Joás restaurar a casa do Senhor. Então, temos aqui os primeiros anos de Joás, uma obra muito importante já desde pequenino. Todos conhecemos a história, como tentaram matar a ele, como o sacerdote Joiada e sua esposa tomaram ele e lo guardaram no templo até que ele possa estar nas condições de reinar. E ele foi cuidado e ele faz uma obra primeira muito importante, que resolve restaurar a casa do Senhor. Ele continua fazendo outras obras importantes, van passando os anos e algo sucede com Joiada, aquele sacerdote que le dio, que lo formó, que lo preparó para ser rey finalmente. Vamos a leer versículos 15 y 16. Versículos 15 y 16, do mesmo Segunda de Crônicas. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. La expresión farto de días en la Biblia es la expresión que fala cuando una pessoa morre bem. Por ejemplo, dice que Abraham murió farto de días. Jó murió farto de días. O sea, parece que a vida de Joiada fue una bênção. Dice que envelheceu Joiada y murió farto de días. Era de idade de 130 anos quando morreu. Agora, miren qué detalle importante. Lembra, cuando leemos a Biblia,
nós temos que estar concentrados nos detalles. Nada é grátis na Bíblia. Nada é grátis. Verso 16. Sepultaram-no na cidade de Davi. Qual cidade? Vou a cidade de Davi. Não qualquer cidade. Jerusalém, cidade de Davi, Jerusalém. Mas que privilégio teve uma pessoa que não era rei, ele era sacerdote. Diz que foi sepultado com os reis. Com os reis. Razão. Isso foi algo fora de lugar. Um sacerdote sepultado na cidade de Davi e no sepulcro dos reis. Você sabe que o sepulcro, dentro do pensamento hebraico bíblico, sepultar uma pessoa é uma obra muito importante, é uma labor que mostra carinho e respeito por uma pessoa. Razão, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e sua, que coisa? Sua casa. Em outras palavras, a vida deste homem, Joiada, había sido una vida que finalmente fue una benção, bem. La palabra bem, você lembran, es la palabra tov en hebraico. Cada vez que en la Biblia aparece bem, temos que voltar ao ideal. O sea, él fez o ideal, o melhor, ao Gênesis, né? Quando Deus dice que ele faz as coisas muito bem. Então, aqui diz, ele fez bem com seu povo e com Deus e com um ministério para Deus. Seu ministério foi uma bênção, com Deus e sua casa, a casa de Deus. Agora, algo passou quando ele morreu. E aqui é a parte da história que nossas crianças não conhecem. Talvez por agora não deveriam conhecer, mas em algum momento tem que conhecer. O que passou com esta criancinha Joás? Miren, versículos 17 a 22. 17 a 22. Depois da morte de Joiada, viram os príncipes de Judá e se postraram perante o rei. E o rei os ouviu. Fíjense que repite la palabra rey, o sea, autoridad. Él es autoridad, ven los príncipes, se postran. Interesante, postrarse ya da una idea de algo tal vez que no estaba postrarse, en sentido de, cuando uno fala postrarse da la idea de adoración. Es un respeto grande, grande para o rey Joás. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. E que fizeram? Serviram aos postes ídolos. E aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Então, o povo, os príncipes, deixaram Deus. E quando uma pessoa deixa algo, sempre tem que servir a alguém. Não podemos estar sem servir a alguém. E aqui diz que eles deixam o Deus de seus pais para servir os ídolos, deuses de outros deuses. E por esta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. E agora vem a labor importante dos profetas. Lembram quando estudamos profetas? Os mensageiros de Deus. Os profetas que vão a ter uma parte muito importante nos momentos de crises. Aqui é um momento de crises. E aparecem os profetas para cumprir a obra de Deus. E diz o texto bíblico, verso 19. Porém, quem les enviou os profetas? Diz o texto bíblico. Miren que detalhe importante. Que diz ao começo? Porém, quem? O Senhor. Vocês estão atentos? Estamos todos participando, tá bom? Concêntrese bem no texto bíblico. Muito importante. O Senhor
o Senhor sempre envia bênçãos. Sim ou não? Sempre envia bênção o Senhor. Agora, os profetas serão as bênçãos que Deus vai enviar para o rei. Enviou profetas para que propósito mais especial? Para os reconduzir a si. Para reorientar-los, que eles voltem a Deus. Deixem os ídolos, deixem de servir e voltem a servir ao único Deus, ao Deus de Israel. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. E quando a Bíblia fala de não dar ouvidos, a Bíblia significa eles não obedeceram. Lembram que a expressão o escuchar a voz de Deus significa obediência, do ponto de vista bíblico. Eles não obedeceram. Então, verso 20, o Espírito de Deus se apoderou, e aqui aparece um novo personagem importante, se apoderou de Zacarias. Não é o profeta Zacarias, é outro Zacarias. Se apoderou de Zacarias, e não era qualquer Zacarias. Diz o texto bíblico, Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Miren que importante. No era cualquier Zacarías este profeta. Era filho, no de cualquier Joiada, sino que do sacerdote Joiada. O cual se pôs em pé diante do povo, ele disse, assim diz Deus. Lembra que os profetas falavam essa expressão, Coamar Adonai. Assim dice o Senhor. E agora o profeta, da parte de Deus, le dice ao rei, assim diz Deus. Pergunta, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que transgredis os mandamentos de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. E que passou quando o profeta falou a palavra de Deus? Falou direito o que tinha que falar, o que era a palavra de Deus nesses momentos. Resultado, verso 21. Conspiraram contra ele e o apedrejaram. Mas agora vem a parte que eu marquei minha Bíblia, gosto de marcar aí, vocês sabem, cada texto, cada frase. Este é nosso tesouro, você como pastor, eu como pastor, nosso tesouro é a palavra de Deus. E aí eu marquei aqui, diz, porque conspiraram contra ele e o apedrejaram por mandado do rei. Marquei aqui como um ouro negativo. Você lembra em caneta de ouro? ¿Se lembra caneta de ouro? Ouro. Agora este é ouro negativo. Ouro negativo. Dice o texto bíblico, muito triste o que dice acá. Lo apedrejaron por mandado do rei. Y no en cualquier lugar. Miren un lugar. No pátio da casa do Senhor. No mesmo lugar en que ese rey, cuando era pequeño, había sido cuidado, había sido preservado da morte para cumplir una misión pela obra do sacerdote Joiada e de sua esposa. No mesmo lugar agora ele pede, matem a Zacarias, sabendo que é filho do sacerdote Joiada. Resultado, diz o texto bíblico, assim, verso 22, já o mesmo relator bíblico vai dar já sua opinião. Lembra quando você lê um texto bíblico, a veces o mesmo
redactor, ele va dando una opinión que nos ayudan a entender los puntos teológicos del texto bíblico. Dice, así en verso 22, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, contraste, lembram? Contrastes são importantes. Não se lembrou, porém, contraste, matou-lhe o filho. Este, ao expirar, disse, o Senhor o verá e o retribuirá. Luego, la Biblia dice que los sirios, ejército de los sirios, atacaron y quedó herido el rey Joás. Y miren cómo termina la historia de Joás. Versos 25 y 26, primera parte. Cuando los sirios se retiraron de él, dejando gravemente enfermo, conspiraram contra ele os seus servos. Não foi qualquer, foram seus servos. Conspiraram contra o rei. E agora explica a causa. Por causa do sangue dos filhos do sacerdote Joiada. E o feriram no seu leito. E morreu. Agora, o mais triste vem depois, o verso 26. Miren que detalhe importante. Miren como terminou a vida deste rei. Dice, sepultaram-no na cidade de Davi. Porém, e aqui vem um porém, muito importante na Bíblia, os porém são muito importantes. Porém, não nos sepulcros dos reis. Não nos sepulcros dos reis. Aqui temos, lembra que nós compartilhamos com você sempre que os começos e, que coisa? E os finais são importantes. Muito bom, bom aluno, hein? Se lembram, muito bem. Os começos e os finais são importantes. Aqui temos o começo da vida deste rei, foi uma bênção o que ele fez pela obra de Deus, sendo tão pequenino. Mas aqui temos o final da vida deste rei, que vemos que mostra que foi um final triste. Um final que não cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Aqui há um ensinamento, há muitos ensinamentos bíblicos neste texto que você já está pensando, seguramente você já foi, quando fomos lendo o texto bíblico, nós já vamos vendo algumas coisas. Mas esta manhã, Deus quer nos falar a importância de que não é tão importante como começamos, mas o importante é como terminamos. Há aqui um ensinamento muito importante para nossas vidas, para nosso ministério. Não é tão importante, talvez, que tivemos bons momentos na escola de teologia, na escola de profeta, e Deus providenciou esses momentos para a vossa formação, para o vosso encontro com Jesus. Deus, foi a bênção de Deus que Deus providenciou. Isso foi muito importante, mas não é o mais importante. Agora vocês estão trabalhando para o Senhor, alguns também estão trabalhando talvez em alguma outra área, mas estão servindo ao Senhor. É importante como vocês estão agora, mas não é o mais importante. O mais importante que eu tiro como uma lição deste texto é como vou a terminar a minha vida. Como vou a terminar o meu
ministério. Os começos são importantes, mas os finais são mais importantes. Agora, este texto me fala também que para Deus, não importa a situação em que eu estou agora, talvez em meu ministério, talvez com minha família. Não está fácil a situação atualmente pela pandemia, por todo o que está passando. Mas eu quero lembrar também hoje que Deus nos dá uma segunda chance. Deus nos dá sempre uma segunda chance. O de hoje não é definitivo. Deus pode transformar nossas vidas para que terminemos bem. Para que terminemos bem. E aqui eu quero que cada um de vocês possa meditar um pouco. Como está a minha vida? Como está a minha vida espiritual? Essa é a pergunta mais importante que eu faço quando a vezes eu me encontro com uma pessoa, vou caminhando aqui, tem que vir a visitar-nos aqui quando isto termine aqui, tem um encontro aí de vocês aí aqui na FADBA em algum momento, mas não tão virtual. Deixo a ideia para o futuro. Mas quando eu vou caminhando aqui pela FADBA, caminhos correctos, ¿ok? En esos momentos, a veces me encontro con una persona y comenzamos a conversar. Ya muito tempo que no veo esa pessoa. Eu faço uma pergunta que muitos ficam surpresos. A pergunta é: como está a tua vida espiritual? E a gente fica assim, mas é que eu não posso fazer outra pergunta, porque o mais importante de uma pessoa é sua vida espiritual. E agora pergunto, nós como pastores, como filhos de Deus, a pergunta tenho que me la fazer cada dia, tenho que me examinar a mim mesmo. Como está minha vida espiritual? Porque se minha vida espiritual está bem hoje, e amanhã eu renovo essa vida espiritual, vou terminar bem. Lembrem, na vida do cristão não há férias espirituais. Não existem férias espirituais. Menos na vida de um pastor, de um homem de Deus. Não há férias espirituais. Agora, o que é importante é que Deus nos dá uma segunda chance. E se talvez nossa vida não está como deveria estar, talvez agora é o momento para retomar. Você está acordando cedo cada manhã para ter esse momento de encontro com Deus? Lembra, não me lembro se com vocês eu falei um pouco o que era os privilégios, mini privilégios, se lembram? Sim ou não? Sim? Grande privilégio, mini privilégio. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Miren, lembra que falamos de um grande privilégio, que era encontro com Yeshua no Shabbat. Não sei se compartilhamos com isso, esse encontro com Jesus sábado. Falamos disso com vocês, queridos? Sim. Agora, e estão praticando? Aí está a pergunta. Miren, se você faz do sábado na manhã o melhor encontro da semana com Jesus, não para estudar a escola sabatina, não para preparar o sermão, isso está preparado já, mas um encontro para ler a Bíblia, para meditar, para orar. Se você faz esse encontro com Yeshua no Shabbat, porque você já conhece, mas você lo vive cada sábado, sabe? Para mim é um gozo cada sábado. Eu estou esperando que chegue o sábado para me acordar mais cedo, 1 hora antes, 2 horas antes, e passar esse momento com Deus. Quando você chega à igreja, quando você faz o sermão, a gente diz: Gleuder esteve com Deus. Jailson
esteve com Deus. Josinaldo esteve com Deus. Valdemir esteve com Deus. E cada um coloca seu nome. Gente, vai haver uma diferença. Este homem está com Deus. Este homem teve um encontro com a palavra. E isso vai permitir, que coisa? Que você possa terminar bem, finalmente, seu ministério. A vida espiritual é um dia a vez. Un día a vez nos vamos renovando nuestra vida espiritual. Y quiero leer acá, esta Biblia fue un presente cuando nos tivemos el concilio dos pastores en Foz do Iguazú, años atrás, más de 4.000 pastores. Ellos nos dieron esta Biblia y hay una citación que yo gosto mucho, que gostaria de compartilhar con vocês, a ver si la encuentro acá. Aqui está, Mensagem, Espírito e Profecia. Fala da importância que está falando esta semana também a lição da escola sabatina. A importância de um elemento para poder caminhar cada dia com Deus. O que passou com o rei Joás? O rei Joás, talvez, ele se esqueceu de que antes de ser rei, ele era servo de Deus. E se esqueceu de caminhar cada dia com Deus. O resultado lo vemos. Mas Deus quer diferente para nós. Miren o que diz esse texto. Ao escolher homens e mulheres para seu serviço, Deus não indaga se possuem saber, eloquência ou riquezas mundanas. Pergunta, anda neles com tanta humildade? Palavra importante de um pastor, de um homem de Deus. Humildade. Que eu possa ensinar-lhes os meus caminhos? Posso pôr-lhes nos lábios as minhas palavras? Eles me representarão. E uma citação um pouquinho mais que diz o seguinte: não posso descrever a impressão causada em minha mente quando percebo que muitos, mesmo entre aqueles irmãos que ensinam a palavra, aqui estamos nós, aqui está falando para nós, os pastores, não são convertidos diariamente. A conversão, quando é? Quando a formatura, a conversão foi o batismo. Aqui diz que os homens que ensinam a palavra, esto está em Cartas 64 de 1906, do Espírito e Profecia. Dice, não são convertidos diariamente. Para terminar bem, meus queridos, eu tenho que cada dia me convertir a Deus. Cada dia voltar a Deus como o mais importante da minha vida. Quero terminar nossa meditação procurando a chave, né? Caneta de ouro, a chave para permanecer em Deus e terminar bem nosso ministério. Que ao final da vida Deus possa dizer, bem, bom servo fiel. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, acabei a carreira, completei minha carreira, terminei meu ministério para o Senhor. E eu vou a orar, me comprometo a orar por cada um de vocês que está esta manhã e os que não estão, para que juntos possamos ser fieles a Deus e continuar até o fim. Vocês são muito importantes, vocês são os pastores do tempo final da história. Vocês têm o privilégio de ser aqueles que vão levar o povo de Deus ao encontro com o Senhor. Tem que ser os pastores mais perto de Deus de toda a história da humanidade. Os pastores mais perto de Deus, porque têm a obra mais difícil. Levar o povo que está perto da terra prometida, levá-lo a passar o Jordão. E lembrem que o livro de Daniel diz que o tempo da angústia final vai ser o pior de todos. Precisa homens de Deus. E que melhor que os líderes. Os membros da igreja não vão a crescer acima de seus líderes, da vida espiritual, do exemplo, do caráter. Então, que importante é, nesse sentido, vossa vida
espiritual. É o mais importante. Perto de Deus, longe do pecado. Longe de Deus, perto do pecado. Vamos a leer ahora la chave para permanecer perto de Deus. Abran suas Bíblias, um segundo texto em João, Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Um texto conhecido, mas que esta manhã Deus nos quer falar a nossas vidas, a você, a mim, em primeiro lugar. Aqui está definido o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E nosso primeiro privilégio não é ser pastor, não é ser presidente da conferência ou da associação ou departamental. Meu primeiro privilégio é ser discípulo de Cristo. Lembrem sempre, nosso primeiro privilégio é ser discípulo. Eu não sei se um dia vou contar-lhes meu testemunho, mas quando eu comecei minha carreira, eu estava orgulhoso e não queria que me chamaram pastor. Eu queria que me chamaram doutor. Por favor, pastor está bem, mas não lembre que sou doutor. Havia um orgulho que Deus sabia que esse orgulho podia matar meu ministério. E um dia les vou contar como Deus foi trabalhando minha vida para me mostrar que o maior privilégio é ser um humilde pastor de Jesus, que camina humildemente recibiendo de Jesús cada día la orientación, cada día a guía para cumplir mi ministerio. Miren lo que dice aquí João capítulo 15, que fala do verdadeiro discipulado. Vamos a leer unos pocos versículos. Fala Jesús diciendo, ¿qué dice Jesús? Eu sou a videira verdadeira. Significa que há outras videiras, mas aqui diz, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Verso 2. Quero que se concentrem nas palavras que se repetem, tá bom? As palavras que se repetem, sabemos que aí está o ponto teológico do texto bíblico. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Verso 2. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos. Já estáis limpos, diz o texto, pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, aqui está a chave, a palavra que se repite. Para começar bem e terminar bem, não há outra possibilidade que permanecer cada dia. Aquele, diz o texto, aquele que, verso 5, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Mas o que me chamou a atenção este texto que você conhece, é que a última vez que leí mais seriamente o texto, me llamó la atención el versículo 2. Dice, todo ramo que estando en mí. O sea, el texto dice, aquí está hablando de cristianos que están en la iglesia. Está hablando de pastores que estamos realizando nuestra labor, que estamos sirviendo al Señor. No está hablando de personas que no están. Son personas que están conectadas con Dios. Mas parece que aqui fala que o fato de ser pastor, de ser um membro de igreja, de ser um cooperador, parece que não é suficiente. Porque o texto diz que eu posso estar em mim, mas não dou fruto. Não estou dando frutos. Agora, diz, aquele que não dá fruto, ele limpa
mas aquele que dá fruto, perdão, aquele que dá fruto limpa para que produza mais fruto. E qual é o meio para limpar, para que produzamos mais fruto? Quero marcar aí. A palavra de Deus. Diz, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. E fala de permanecer em mim. Esse permanecer em mim que aparece aqui, no griego original, dá a ideia de, escutem bem, anota acá, relação pessoal íntima. Miren que interessante. Quando diz permanecer em mim, não fala de relacionamento pessoal. Porque eu posso ter com qualquer pessoa um relacionamento. Fala de relacionamento pessoal íntimo. Dice, es lo que va a permitir. Agora, verso 7. Eu estou com Deus em intimidade, mas há algo que tem que estar em intimidade comigo. E há uma pessoa muito especial, uma pessoa, entre aspas, que tem que estar em intimidade comigo. Você quer saber qual é essa pessoa que tem que estar em intimidade, entre aspas, em intimidade íntima, um relacionamento pessoal íntimo comigo? Leia aí o verso 7, versículo 7. Se permanecerdes em mim, ou seja, eu em um relacionamento pessoal íntimo com Jesus, mas aí vem a parte mais importante. E que coisa diz o texto bíblico? E que coisa? Ayúdenme, as minhas, verso 7, as minhas palavras. Falei entre aspas. A palavra de Deus que fica em mim em intimidade. Então, nosso fruto vai a permanecer. E quando estava lendo esse texto de intimidade, que Deus sabe o que está em meu interior, me vino à mente, e com esto terminamos, um episódio da Bíblia. Abram, por favor, aí em Lucas, San Lucas, capítulo 8, a partir do verso 43. Lucas, capítulo 8. A partir do verso... segunda parte de 42, Lucas 8, 42. Dice o texto bíblico, palavra de Deus. Havia uma mulher que, não sabemos, havia estado muitos anos, 12 anos com hemorragia. Mas quando Jesus ia passando, dice verso, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo uma hemorragia e que a ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos seus saberes, diz a palavra de Deus. Verso 44. Veio por trás dele, dele, quem é? Jesus. Ele tocou, palavra-chave, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Que pergunta extraordinária de Jesus. E que pergunta mais aparentemente fora de lugar. Todo o mundo apertava Jesus. Todo o mundo estava conectado à videira. Todos, mas não estavam conectados. Havia uma só pessoa que em todo esse grupo, diz o texto bíblico, Jesus pergunta, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Repite a palavra, repetição importante. Quem me tocou? E agora vem a parte muito especial. Verso 46. Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. Querido pastor, você e eu podemos fazer nosso trabalho,
mas Deus quer que façamos nosso trabalho de tal jeito que Deus dice, este hombre está en una intimidad conmigo. Eu siento que de mí está saliendo poder para Jailson, poder para Josinaldo, para Valdemir, para llover. Voy a orar. Estamos orando de tal jeito, no por cumplir, no porque tengo que hacer, que podemos decir, Jesús puede decir, sentí que salió poder de mí para el pastor de este grupo, de esta turma 55, que están cumpliendo 5 años, que salieron. Sentí que salió de mí. Uno de vosotros está estudiando la Biblia, meditando, procurando, Señor, fala mi vida. Señor, no para vosotros, para mí, fala esta mañana, transforma mi vida. Deus vai dizer, senti que de mim saiu poder para essa pessoa. Você decide se seu ministério daqui adiante é somente por cumprir, somente porque não tem que fazer, ou você faz um ministério onde a gente vai dizer, detrás desse pastor, eu vejo ele e sua família, uma família de Deus. Quero que possamos orar agora, fazer uma oração especial, se podemos, de consagração de nós e nossas famílias. Posso orar por vocês? Pode sim, pastor. Oremos. Querido Pai, muito obrigado porque esta manhã o Senhor nos falou através de sua palavra. Primeiramente nos dizendo que o Senhor tem um plano para nossas vidas, não somente ao começo, mas quer permanecer conosco e quer que o fim seja um fim de acordo à vontade de Deus. Porque não é importante como começamos ou como estamos agora. Temos uma segunda chance hoje de poder fazer diferente daqui para adiante. Porque o Senhor nos falou esta manhã. E queremos fazer diferente, Senhor. Queremos que daqui adiante, com tua ajuda, cada dia, nós possamos permanecer em Cristo. Relação pessoal íntima com nosso Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a começar cada manhã colocando o Senhor no primeiro lugar. Ajuda-nos a ir a dormir mais cedo, para que assim possamos acordar com toda a energia, com toda a mente disposta a ouvir tu voz, a ouvir a tua palavra. Eu quero pedir uma bênção muito especial também por as famílias de meus queridos pastores que estão aqui nestes momentos, que estamos juntos, porque a família é a primeira igreja. A família é o primeiro lugar onde eu tenho que ser pastor. Senhor, quero que o Senhor possa abençoar nossas famílias, mas sobretudo abençoar nossa obra com nossas famílias em primeiro lugar. Que ganhamos com predicar a todo mundo, com salvar a todo mundo, se não estamos dando tempo para nossas esposas, para que nossas esposas possam crescer espiritualmente, possam se aproximar e permanecer em Cristo. Ajuda-nos a dar tempo para nossos filhos, para poder orar com eles, para poder estudar a Bíblia com nossos filhos, porque eles são a primeira igreja, o primeiro ministério que Deus nos vai pedir conta em primeiro lugar. Ajuda-nos, Senhor, bendice as famílias, meus queridos pastores que estão acá. E, finalmente, quero pedir que o Senhor nos ajude a todos a continuar cada dia perto de Deus, cada dia dependendo do Senhor, humildes, para que assim, até o fim, Deus possa dizer, bem, bom servo fiel, entra num gozo do teu Senhor. Que a bênção de Deus esteja com cada um de vocês, suas queridas famílias, em vosso ministério, e que continuem sendo uma bênção para a igreja de Deus, a última igreja neste tempo final da história. Te agradecemos pela resposta, ajuda-nos a viver o que hoje escutamos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Valdemir, por gentileza, agora é com você. Bom dia, amigos. Uma alegria estar com vocês mais uma vez. Tem sido muito benéfica essa semana para todos nós, creio eu. E uma oportunidade de rever o pastor Rodman. Deus abençoe sua família, pastor. Deus seja louvado. Amém. E foi bom aqui relembrar aí e escutar aí os pássaros do IAM, viu?
Nós vamos dar continuidade ao momento que nós estamos tendo a interação. Os colegas vão ter a oportunidade, alguns, de poder descrever aonde eles estão de forma sintetizada e como tem sido aí esses últimos 5 anos, tá bom? Nós vamos começar aqui com o amigo Daphne. Daphne, ele vai começar falando para nós aí um pouquinho dessa história dele nesses 5 anos para cá e onde ele está. Bom dia, pessoal. Bom dia, pastor Pablo. Tudo bem? Que alegria, Daphne. Alegria minha também rever o senhor e os colegas aqui. Então, gente, eu estou aqui no sul de Minas Gerais, na cidade de Guaxupé. Aqui também faz muito frio. Tenho alguns colegas que estão no sul do país, né? E parece que lá também faz muito frio. E eu estou aqui feliz da vida, servindo ao Senhor. Depois que eu saí do seminário, eu fui para a cidade de Bom Jardim. Fiquei lá 9 meses e depois fui transferido para Camanducaia. Lá em Camanducaia tinha 16 congregações. E de lá eu vim aqui para Guaxupé, faz 1 ano e meio que eu estou aqui. Estamos felizes pela graça de Deus em poder continuar servindo o Senhor. Ok. O próximo da lista é o nosso amigo Geobert. Geobert, conta um pouquinho para nós aí da sua história de forma resumida e sintetizada, amigo. Bem, bom dia a todos. Professor Pablo, bom dia, viu? Obrigado aí pela mensagem poderosa. O senhor falou que tem 5 filhos, né? Eu estou seguindo os seus passos, estou com 3, viu? Peraí, faltam dois. É bênção do Senhor. Amém. Muito bem, eu formei 6 meses depois dessa turma, mas passei um bom tempo, né, com essa turma aí, a gente criou um vínculo, foi bênção. Formei no final de 2015, fui chamado aqui para estado de Alagoas, onde tem as praias mais bonitas de todo o Nordeste, viu? Pode ter certeza. Fui para Santana do Ipanema, sertão. Ali eu cuidava de 14 igrejas. Fiquei 1 ano lá. Depois de 1 ano eu fui para Arapiraca. E ali eu cuidava de mais 14 igrejas. Fiquei 1 ano lá também, em Arapiraca. E aí, depois de 1 ano em Arapiraca, eu vim para Maceió, para a cidade de Rio Largo, né, na verdade. E aqui eu cuido de 14 igrejas também. Esse é o nosso 3º ano nesse distrito, graças a Deus, né? Ficar mudando de distrito é sempre meio complicado. E graças a Deus, agora em março, a gente teve aí a bênção de ser ungido, né? Vamos dizer assim. A igreja nos deu essa bênção, né? E a gente está aqui, graças a Deus, feliz da vida, tá? E é isso. Amém. Ok, pastor Geob, muito obrigado. Obrigado também ao amigo Daphne. O próximo da lista é o Gilton Fagner, o homem que vende livro durante as reuniões. Cadê você, homem de Deus? Ok, amigos. Estão me ouvindo aí? Sim. Eu não estou vendo. Eu quero ver. Eles só estão te ouvindo, Chuto, mas não estão te vendo. Ele foi Só pegar tá algum ouvindo? livro, gente. Ouvindo, sim. E agora me ouvem, né? Sim. Pronto. Agora Eu sim. formei com a turma, né? Meionista. E depois da turma eu fiz uma pós-graduação, a pós-graduação do deserto, né? Passei aí 2 anos e meio em planos, né, especiais, auxiliando como voluntário. Tive o privilégio de, em seguida, estar como assistente de reportagem e depois tive um privilégio de viver a experiência da capelania, né, da capelania
e o Senhor me deu a graça de ser chamado, receber o chamado, né, oficial em 2017, finalzinho de 2017. Estamos no terceiro ano do ministério, e agora começamos na Bahia Mãe, né, a nossa Associação Bahia. Tivemos o privilégio de servir lá por 2 anos na cidade de Candeias, e agora estamos aqui no extremo sul, em Jugu do Sul. Ok, Amém. Eu te abençoe. Obrigado aí por saber um pouquinho dessa sua passagem aí na Bahia. O próximo da lista, com a letra G aqui, é o Gleuder Zacarias. Muito bem, amigos. Que alegria poder estar com vocês aqui também. Eu saí do IAN e agora eu fiquei até com vergonha de falar aqui meu relatório, porque o Geógrafo falou que só no distrito tinha 14 igrejas. E no meu primeiro distrito eu cuidei de 5 e agora eu estou cuidando de 6. Acho que em 5 anos aí eu não consegui completar o número de igrejas, que ele passou um ano lá, né? Mas são realidades diferentes. Eu fui para o oeste de Santa Catarina. Acho que muitos de vocês ficaram sabendo de um tornado que teve aqui no sul. Foi nessa cidade, né? E Deus foi muito bom com a gente ali. Permaneci 2 anos e meio ali, e agora eu estou aqui em Joinville. Tem 2 anos também, 2 anos e meio que eu estou aqui em Joinville. Ano passado a gente também recebeu a graça de ser ordenados e estamos felizes aqui para a honra e glória de Deus. Ok, brother, ok. Agora é o nosso amigo Hércules, do sudoeste da Bahia. Fale para nós, amigo. Salve, amigos. Bom dia para vocês. Bom dia, pastor Pablo Hotman. Saudade de todos. Tá bom? É um carinho muito grande estar aqui revivendo um pouquinho daquilo, né, dos privilégios que tivemos aí no seminário. Eu formei junto com o Geobert, né, 6 meses depois. Vocês foram na frente, graças a Deus. Mas formamos aí no final de 2015. O chamado foi para a Associação Paulista Sudoeste. A gente trabalhou ali 2 anos servindo junto ao Departamento de Publicações, não é? E aí, no final de 2017, recebemos um chamado para essa terra maravilhosa, de volta para a Bahia. E aqui estamos já ao 3º ano, na cidade de Bom Jesus da Lapa, terra da Romaria Baiana. O que a Aparecida do Norte é para o paulista, e aqui é para o nosso querido povo da Bahia, tá bom? Terra de Romaria muito forte, catolicismo muito presente. Mas a gente está feliz e hoje a gente cuida de 10 igrejas aqui, 10 e mais uns 3 grupinhos, famílias menores. E é um privilégio, viu? Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Ok, meu amigo. Bênção. O próximo da lista é Brasília. Brasília, Ismael. Fala para nós, amigo. Vamos lá, deixa eu tentar ativar. Beleza, ativou a câmera aqui. E também o áudio. Bom dia a todos. Quero desejar um bom dia também para o pastor Pablo, no qual me inspiro muito. E até hoje eu sou pastor de escola e uma parte das minhas notas ela vai para os alunos que caminham pelos caminhos corretos, pastor. Tá? Eu tenho uma parte da minha nota que o aluno que anda pelos caminhos corretos no internato ganha uma nota. Comecei o ministério em Indaial, terra de alemão, ali do lado de Blumenau. Eu vim direto para cá, né, depois junto com o Gleuder. Fiquei ali 3 anos e meio na capelania. E depois fui chamado para o IAESC como pastor distrital e também o capelão do internato. E já estamos ali no 2º ano já. E fomos ordenados em outubro do ano passado. E graças a Deus estamos aí na ativa. Amigos, muito obrigado por escutar vocês, a história de vocês. Eu queria passar agora a palavra para o nosso amigo Gleuder, que ele vai dar seguimento aí. Na verdade, a gente vai pedir alguém para orar. Eu vou pedir o pastor Pablo Hotman, então, para orar, então. Esses 6 colegas que foram falados. Vou aproveitar o senhor aqui, pastor. E se eu puder orar por nós, então, para poder até encerrar também esse momento aqui. Hoje nós estamos orando por 6 colegas. Se seu nome está em ordem alfabética e passou, talvez o dia que foi chamado você não estava aqui na live, mas nós vamos retornar de novo aí em algum momento da semana para a gente poder escutar a sua história e poder orar por você também, tá bom? Pastor Pablo Hotman.
Última oração, então, por favor, pelos nossos colegas aí. Pronto. Y para todos, no solamente los que pasaron, mas para todos los que están, ¿tá bom? Deus abençoe. Oremos. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou a este sagrado ministério. Nós não merecemos, mas foi por amor que o Senhor nos chamou, e porque é um meio que o Senhor escolheu para que nós possamos crescer em nossa vida cristã, crescer como famílias e preparar-nos finalmente para o mais importante, para o sonho de Deus, que é estar com Ele na terra nova, com Jesus para sempre. Quero pedir a bênção especial por cada um dos pastores, suas famílias que estão aqui esta manhã. Que o Senhor possa continuar guiando o seu ministério. O mais importante, que o Senhor possa continuar guiando nossa vida espiritual pessoal. E assim ser uma bênção, primeiro lugar em nossas famílias e logo na igreja. Que a bênção de Deus esteja com cada um de vocês, suas famílias. Obrigado, Senhor, pela resposta. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor Pablo, nós agradecemos sua disponibilidade, pastor, de Para mim é estar uma conosco. alegria e muito obrigado por esse convite. Peço vossas orações também por nós, por os professores acá, por seus companheiros. Precisamos orar uns pelos outros, né? Assim que agradeço também muito suas orações. Deus abençoe. É uma alegria estar com vocês. Um dos momentos marcantes do Estou orgulhoso de vocês, né? Homens de Deus, pastores da igreja. Um dos pontos bem marcantes, pastor Hotman, é todo momento que ele lhe encontra, ele vai te dizer assim: estou orando por você e por sua família. Já tive a oportunidade de encontrar ele algumas vezes ali no SALT, ali no IAN. E também aqui no campo, eu estive com ele em algum momento e ele também diz a mesma coisa.